O Brasil pode parar em 2027, sem alardes, sem o tal tic-tac. Não, são números mostrados pelo Instituto Fiscal Independente do Senado. Números que corroboram que o arcabouço fiscal sempre foi insustentável, algo que matematicamente mostramos aqui ao longo desses últimos 2 anos. Então vamos entender esses números e, claro, quais os caminhos de saída que nós temos. Vamos adiante. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e sócio da Aquavera Investimentos. Estou há 19 anos no mercado financeiro e, por favor, se puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se gostar do conteúdo, deixe um like que ajuda o YouTube a entregar o conteúdo a mais pessoas, a buscarem reflexão, que é justamente o que nos falta hoje em dia aqui no Brasil, ainda mais com a falta de liberdade de expressão que estamos vivendo. Em meio a isso, criei também a Liberdade Sem Fronteiras, um ambiente aberto e privado de debates diários no WhatsApp que eu convido vocês a fazerem parte. Além disso, há cursos de formação econômica e política e todo o relacionamento com os membros já participantes. O Brasil precisa do debate e de reflexão, portanto, será um prazer contar com cada um de vocês. Mas vamos então ao tema. Os burocratas fingem que você escolhe e você finge que acredita. O Estado não é o seu pai e não deveria ser. Imposto não é contribuição, é extorsão disfarçada. Não há consentimento, não há voluntariedade no pagamento. Se você não entende como te roubam, você trabalha a vida inteira para quem te rouba, que são burocratas, em uma ampla minoria frente ao total da população. A escravidão moderna se chama dependência estatal. O socialismo, lá do século XX, se chama estatismo hoje, e amparado e chancelado pela população que nunca viveu num outro sistema. Você é sócio do Estado, só que ele fica com o lucro e te deixa com o prejuízo. A inflação é o imposto que rouba até quem acha que não paga imposto. Lembre-se, a inflação é o imposto mais perverso que tem. Não precisa da aprovação do legislativo, o governo arrecada mais e tira o seu poder de compra. E a dívida pública, que mostraremos aqui, é o imposto futuro. Anote isso. Então vamos aos números. O IFE, Instituto Fiscal Independente do Senado, mostrou a insustentabilidade das contas públicas. E aí eu deixo a pergunta: qual foi a dificuldade em perceber isso 2 anos atrás, quando matematicamente mostramos aqui de forma simples e objetiva, com as 4 operações básicas da matemática, sem nenhum tipo de genialidade adicional? Pois bem, o importante é que pelo menos agora eles estão mostrando, e já vem na verdade há alguns meses, mas vamos aprofundar isso. O relatório foi divulgado nessa terça-feira, dia 24, que é o relatório de acompanhamento fiscal do mês de junho, com projeções das contas públicas de 2025 até 2035, que mostrou claramente o óbvio, que o arcabouço fiscal desenhado pelo PT em substituição ao teto de gastos, lá elaborado pelo governo do Temer, ele é simplesmente insustentável, porque, diferente do teto de gastos, que as despesas não poderiam crescer em termos reais, ou seja, acima da inflação, no ano seguinte ao ano anterior, no arcabouço fiscal elas podem crescer até 2,5% acima da inflação, o que mostra, obviamente, que isso leva a uma bomba fiscal, como de fato está aqui. Duvida? Pois bem, o próprio governo vem assumindo isso ao pedir que os gastos sejam colocados fora do arcabouço fiscal. Alguns ele pede, outros, como veremos, ele simplesmente está fazendo por debaixo do pano e já gastou mais de 300 bilhões de reais nesse Lula 3 fora do orçamento, portanto não entra na conta do arcabouço fiscal. E mesmo não entrando esses 300 bilhões, eles não conseguem cumprir a sua meta. Só que isso faz com que a dívida continue crescendo frente ao PIB, e essa é a métrica principal analisada, que está, obviamente, trazendo a inflação de volta, como falamos e já tivemos a oportunidade de falar em vários outros vídeos. Programas como Pé de Meia, Auxílio Gás e agora o novo programa que eles apelidaram de Agora Tem Especialistas, tudo isso, eles criam fundos privados, com dinheiro público abastece esses fundos, que são públicos, não sei porque chamam privados, e desses fundos eles direcionam para esses programas. Mas o dinheiro saiu do governo, só que quando ele entra nesses fundos, ele sai como despesa financeira e não como despesa primária, portanto não entra na regra do arcabouço fiscal, e aí eles vêm a público dizer
que a meta está praticamente sendo atingida. Não, porque os gastos já estão configurados fora do arcabouço e isso incrementa ainda mais a dívida. Segundo o relatório do IFE, no cenário base, eles fizeram o cenário otimista, pessimista e o base. E no cenário base, esse ano, terão que ser contingenciados 76 bilhões de reais do orçamento. Eu já falei em outros vídeos, mas explico aqui rapidamente. O orçamento é composto de despesas obrigatórias, que hoje representa mais de 90% das despesas totais. Menos de 10% são as despesas não obrigatórias, onde entra investimentos. E entra também as emendas parlamentares, que são mais de 50 bilhões de reais. Quando as despesas obrigatórias crescem, que é o que vem acontecendo, ele comprime, diminui o espaço das despesas não obrigatórias. As obrigatórias crescem, você precisa cortar as não obrigatórias, que incluem investimentos. E esse é o grande ponto do relatório. As despesas obrigatórias estão crescendo tanto que em 2027 as despesas discricionárias não obrigatórias chegam a zero. Portanto, não há mais espaço para investimentos, a máquina pública para. Vamos olhar aqui, portanto, em números. Nesse gráfico fica bem fácil. Olhando em 2026, os gastos obrigatórios são da ordem de 2,4 trilhões de reais e os não obrigatórios, 208 bilhões. Em 2027, 2 trilhões e meio de obrigatórios, olha como cresce, para 122 bilhões dos discricionários, olha como já diminuiu. 2028, 2,7 trilhões os obrigatórios, 60 bilhões de não obrigatórios. Em 2029, virou zero os gastos não obrigatórios e 2,8 trilhões os gastos obrigatórios. Mas em 2027, quando falamos que são 122 bilhões os não obrigatórios, você ainda tem que tirar as emendas parlamentares e o contingenciamento que o governo vem fazendo. Ou seja, em 2027 já acaba os gastos não obrigatórios e a máquina simplesmente para. Olhando esse gráfico aqui nas três projeções, otimista, pessimista e o cenário base do Instituto Fiscal Independente, nós vemos que nos três cenários projetados, a insuficiência do orçamento, por conta de acabar os gastos não obrigatórios pelo crescimento dos gastos obrigatórios, ocorre no ano de 2027 e a situação vai se deteriorando por completo. A espinha dorsal desse relatório é justamente a necessidade de uma profunda e real reforma fiscal no Brasil para flexibilizar o orçamento da União, facilitar o corte de gastos obrigatórios, estancar o ritmo da dívida, que como veremos ele é crescente e de maneira rápida, recuperar a capacidade de investimentos, que está dentro dos gastos discricionários, os não obrigatórios. O Brasil já tem um nível de investimento baixo frente ao PIB, da ordem de 17% do PIB, abaixo dos países emergentes, que fica na casa dos 20%, 22%, e assegurar, obviamente, o equilíbrio fiscal também de estados e municípios, que os gastos vêm crescendo, inclusive acima dos gastos da União. Portanto, as projeções dadas por esse relatório é que a dívida frente ao PIB terá um crescimento de quase 11 pontos percentuais apenas entre 2023 e 2026, ou seja, no governo Lula III, e que a receita líquida deve cair progressivamente frente ao PIB. Trechos retirados aqui do relatório, nós vemos a receita líquida do governo central em 2025, que representa 18,3% do PIB, tende a cair para 17,7%. Já as despesas primárias têm tendência inversa, de crescer. Despesa crescendo, receita caindo. Isso que acontece, aumenta o rombo, aumenta o buraco, aumenta o déficit. Portanto, aqui no último parágrafo vemos a combinação descrita de queda de receitas em proporção do PIB e aumento das despesas leva a projeções de déficits primários permanentes e crescentes entre 2025 e 2035. E nos três cenários, base, otimista e pessimista, a receita líquida, como vemos nesse gráfico, portanto, tende a cair. A dívida pública frente ao PIB, que na métrica do Banco Central hoje já está próxima a 78% do PIB, em 2026 supera os 82%, em 2030 vai a 100% do PIB e em 2035 124% do PIB. Isso na metodologia do Banco Central. Já a metodologia do FMI, que leva em consideração os títulos públicos já emitidos, mas que estão em posse do Banco Central,
A dívida pública brasileira já está próxima a 90% do PIB. E vale dizer, a metodologia do FMI é a metodologia mais usada internacionalmente. Afinal, a dívida já foi emitida, só não está nas mãos de investidores. Mas a dívida, quem detém, é o Banco Central. Portanto, é uma dívida que terá que ser paga. Vamos olhar então aqui o gráfico da projeção da dívida frente ao PIB, como é um gráfico crescente nos três cenários, otimista, pessimista e base. Portanto, não há questionamentos. A questão é se você tem uma despesa maior e uma receita menor, até porque a atividade econômica começa a desacelerar, o governo não pode mais anabolizar a economia através dos gastos públicos, porque isso já se traduziu em inflação. Uma despesa maior, uma receita menor, aumenta o déficit, aumenta o rombo nas contas públicas. Para cobrir as contas públicas, o governo ou sobe impostos, que estamos basicamente no limite, ou então ele emite mais dívida. Ao emitir mais dívida, ele está aumentando a base de moeda em circulação, em depósitos à vista e depósitos a prazo na economia, que é o chamado M2. Ao olharmos o gráfico do M2, a gente vê uma crescente, mais dinheiro sendo disponibilizado, uma maior oferta de dinheiro através do maior endividamento, a demanda do dinheiro é menor, porque o risco fiscal aumenta, uma oferta maior com uma demanda menor do dinheiro, a moeda desvaloriza. Moeda desvalorizada, mais inflação, que é justamente o que falamos aqui há 2 anos e que de fato está acontecendo. Ao olharmos o resultado primário, ou seja, a diferença entre o que o governo gasta e arrecada, sem contar ainda os juros da dívida, nós vemos também que nos 3 cenários, pessimista, otimista e no cenário base, o resultado primário é de déficit em frente ao PIB e crescente. Já olhando a meta do resultado primário dentro do arcabouço fiscal também não consegue atingir em nenhum momento, até porque a gente ainda tem que levar em consideração os juros da dívida, então aí não seria mais resultado primário, seria o resultado nominal, que é um déficit de quase 8% do PIB, ainda mais que o Banco Central precisa subir a taxa de juros para conter a inflação, e ao subir a taxa de juros, quase metade da dívida brasileira é atrelada à Selic. Portanto, isso encarece todo o custo da dívida já emitida e as novas dívidas que são emitidas para cobrir os novos déficits. Portanto, estamos aqui numa roda de rato a caminho da explosão fiscal. Tudo isso faz com que o governo tenha que contingenciar mais gastos, bloquear gastos, os gastos discricionários, para poder fazer frente aos gastos obrigatórios. E chegamos naquele cenário mostrado no começo do vídeo de fim dos gastos não obrigatórios. Portanto, o país simplesmente para. Segundo esse próprio relatório, em 2026 o contingenciamento necessário, ou seja, diminuição dos gastos não obrigatórios, terá que ser da ordem de 76 bilhões de reais. E como mostramos naquele gráfico inicial, é simplesmente inviável. Portanto, o governo para em 2027. Mas os dados que saíram hoje, muitos podem dizer, ora, Bruno, o governo acabou de anunciar um superávit em 12 meses. Então vamos entender aqui o grande ponto. O governo central teve um déficit primário de 40 bilhões de reais. E o que nós vimos hoje também é que a arrecadação federal de impostos subiu para 230 bilhões, o maior crescimento de receitas reais retiradas da inflação desde 1995. Ou seja, há um incremento de impostos, uma retirada de dinheiro forçado da mão da população, das pessoas e das empresas, para aumentar a receita e diminuir esse rombo. E o governo injetando dinheiro, através de gastos, mais dinheiro na economia, mais endividamento, estimulando o consumo para o PIB crescer no curto prazo. E, portanto, o dado que foi divulgado hoje também é que o resultado primário acumulou um superávit em 12 meses, o que, segundo o governo, é uma política contracionista, o governo está gastando menos. Mas aqui nós vamos desmenti-los em números mais uma vez. Por que é que então que no ano o superávit está em 60 bilhões acima do mesmo período do ano passado e que em 12 meses o superávit é de 20 bilhões mais ou menos? Porque o governo vem adiando a resolução dos precatórios, pensando obviamente nas eleições, e os precatórios são aquelas dívidas que o governo precisa pagar que já foram judicializadas, não tem mais o que fazer, tem que pagar. Todo ano todos os governos pagam precatórios. Ele tinha que pagar entre março e abril uma quantidade grande, postergou para julho e quando ele não paga, isso acaba não entrando no resultado do mês, portanto não tem déficit no mês. E como teve aumento de receitas via aumento de impostos, obviamente fica fácil de falar. Então vamos seguir aqui com as fontes, para não dizer que simplesmente sou eu.
Já em julho, o governo postergou e terá que pagar por volta de 70 bilhões, o que já transformaria todo esse número em um déficit. Desse total, dos 70 bilhões, 44 estão fora da meta fiscal e 26 bilhões dentro da meta fiscal. Por quê? Porque o STF permitiu que até 2027, o STF sempre lá presente, mas em 2027 ele tenha que pagar precatórios e o resultado integral do pagamento entre no resultado primário, se ele não mudar a regra de novo. Nesse meio tempo, apenas uma parte do que eles pagam de precatórios entra no resultado primário. Portanto, ao fazer o pagamento, o resultado piorará drasticamente. A gente vê isso também em matérias abertas na internet. Vamos lá. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, o governo central registrou superávit primário de 54 bilhões, mais que o dobro do resultado de igual período de 2024, quando foi registrado superávit de 20 bilhões. A melhora no trimestre reflete um crescimento real de 2,7% na receita líquida e uma queda de 3,4% nas despesas totais. A principal explicação para essa melhora está na redução drástica das despesas com precatórios e sentenças judiciais. Em 2024, o governo havia pago 31 bilhões em precatório até março. Em 2025, esse valor praticamente zerou, o que registrou uma queda de quase 31 bilhões, 98% de um ano para o outro, no mesmo período do primeiro trimestre, sem pagamentos de precatórios e, portanto, obviamente, o resultado acaba sendo inflado através do incremento de impostos. Bem simples, né? E a gente vê, matérias também abertas, que o Lula já gastou 324 bilhões fora da meta fiscal em 3 anos, como falamos. É o pior resultado de todos os governos. Portanto, eles acham artimanhas para gastar, só que a dívida frente ao PIB continua crescendo. O que nós precisamos é um diálogo amplo entre o Congresso, que também não adianta, aprova uma medida boa de corte de gastos, mas vai lá e aumenta os deputados de 513 para 531, ampliando os gastos em 150 milhões de reais mensais com essa ampliação. Portanto, há um grande parasitismo na política brasileira e nós pagamos essa consequência. Portanto, fica impossível confiarmos em político. O que nós vemos é que o caminho do Brasil ele é razoavelmente simples. Os mercados, a economia real projetam uma melhora quando você já traduz isso em fatos, em ações concretas, passando a mensagem de corte de gastos, de tirar os privilégios políticos, de o setor privado que trabalha muito próximo aos reis não terem benefícios, não terem privilégios, o Estado diminuir e todos poderem pagar menos impostos, para o dinheiro estar mais na mão da população e das empresas, que trabalhando conjuntamente num mercado livre e aberto, as condições são muito mais justas. Isso sim é justiça, através do emprego, através da liberdade de empreender e do livre mercado. O resto é tudo narrativa para nos transformar em escravos dessa máquina estatal parasitária. E tudo isso se traduz com a inflação. Portanto, em 2027 não há mais espaço dentro do orçamento. E ao acabar esse espaço, o ajuste é feito ou pela maneira correta, cortando gastos drasticamente, ou então ele é feito via inflação. Como é bem provável que o Brasil passe por uma mudança de governo, que assim seja, ativos estão dando sopa, com oportunidades que discutimos diariamente no chat ali da comunidade Liberdade Sem Fronteiras, que eu deixo o QR Code aqui novamente na tela. Para quem só quiser falar de investimentos, tem um link no descritivo, brunomusa.com.br/investimento, e vai ser um prazer, sou eu mesmo quem respondo. Os números estão aí, é um Instituto Fiscal Independente falando simplesmente o óbvio, o que grande parte de economistas minimamente sensatos fazendo contas falamos há 2 anos. A matemática, ela não engana e a verdade se impõe. Seguimos.